E aí, galerinha, como vocês estão? Meu Deus do céu. Não é coronavírus, eu juro. Pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha nossa de bioanimal e continuando a falar do corpo humano, né? Hoje a gente vai falar do sangue. Nossas últimas aulas foram de sistema, a gente falou bastante do sistema circulatório e hoje a gente vai falar do sangue, que é assim, ó, um cara extremamente importante. Por quê? Para que serve o sistema circulatório se não tiver sangue? Então, nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o sangue, o que é esse sangue. Porque às vezes a gente fica falando assim, sangue, 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 mas a gente não está nem entendendo o que é esse sangue que a gente tanto fala. A gente não entende para que ele serve, de onde que ele vem, o que ele faz, e nem nada dessas outras coisas. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso foco principal da nossa aula, falar sobre o sangue e conseguir conhecer um pouquinho mais dele. Pessoal, se eu for falar assim de sangue, eu já digo que ele é feito por, constituído, no caso, por plasma e elementos figurados. Então a gente vai dividir nessas duas partes. Então a gente vai ver o que é esse plasma, o que são esses elementos figurados. Mas eu gosto de deixar assim, ó, pensando numa maneira bem simples, eu posso falar que o plasma, pessoal, é a parte líquida do sangue e os elementos figurados são a parte sólida do sangue, tá? E quando eu penso nisso, a gente tem que pensar no quê? O que são esses elementos figurados? Eu vou ter as hemácias, que são conhecidas como glóbulos vermelhos, mas glóbulos vermelhos era até agora. A partir de hoje, não quero ver mais ninguém chamando hemácia de glóbulo vermelho, ok? Vamos chamar as hemácias pelo nome delas, hemácias. Elas merecem este reconhecimento. E a gente vai ter os leucócitos. Quem são os leucócitos? Leucócitos são os glóbulos vermelhos. Falei merda. São os glóbulos brancos. Leuco quer dizer branco, tá bom? Por isso, glóbulos brancos. E também vou ter as plaquetas. Então, a partir de hoje, pessoal, troquem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, troquem por hemácias, troquem por leucócitos, tá? Plaqueta a gente já conhece por plaqueta. O plasma, pessoal, ele vai ocupar cerca de 55% do sangue e os elementos figurados 45%. Acho que todo mundo aqui já tirou sangue alguma vez na vida e viu o sangue saindo desse jeito aqui, ó, do tubinho da direita. Vermelho, um vermelho bem forte, quase um roxo. Se você pegar aquele tubinho e deixar ele umas 2 horas paradinho, vai acontecer isso aqui com ele, ó. Tudo o que for, como o sangue, ele é uma mistura heterogênea, ou seja, ele é constituído por várias coisas diferentes, tudo aquilo que tiver uma densidade maior do que a densidade do plasma, que é constituído basicamente por água, vai decantar. Então, olha só, aqui eu vou ter principalmente as hemácias nesse vermelhozinho. Vocês podem ver que tem como se fosse um anel aqui. Esse anel é onde vão se localizar os leucócitos, principalmente. E aqui em cima, esse amarelinho será o plasma sanguíneo, ok? Vamos falar desse tal de plasma, depois que eu tomar. Plasma, pessoal, ele vai ser constituído principalmente por água e vários materiais, várias coisas ali dissolvidas, tá? E o que se dissolve no plasma sanguíneo? Hormônios, diversos hormônios,
nossos hormônios, pessoal, são todos transportados pelo meu sangue, tá? Então, eles vão estar ali no plasma. Gases. Por exemplo, o oxigênio, a gente vai ver daqui a pouquinho que o oxigênio ele é transportado pela hemácia, mas o gás carbônico não. O gás carbônico ele viaja diluído no sangue, igual a gente viu na aula de sistema respiratório, tá? O gás carbônico ele viaja na forma de bicarbonato no sangue. Excretas, ureia indo lá para o rim, amônia sendo direcionada lá para o fígado para ser transformado em ureia, íons, sódio, potássio, magnésio, glicose, tanto que algumas pessoas que têm diabetes é um excesso de glicose no sangue, aminoácidos, lipídios, gordura. Não tem o pessoal que fica aí, as pessoas são obesas? As pessoas são obesas, pessoal. Além de tudo, além de ter uma grande quantidade de tecido adiposo, eles também vão ter uma grande quantidade de lipídios no plasma sanguíneo. E eu já manipulei alguns plasmas sanguíneos, onde a pessoa ela tinha uma dieta tão rica em gordura que você conseguia ver a gordura no plasma. Então é sempre bom a gente prestar bastante atenção nisso. E também proteínas, pessoal. Tem diversas proteínas, como por exemplo a albumina. A albumina é a proteína mais abundante no meu plasma. E se a gente for pensar, eu também encontro albumina em outro lugar. Eu encontro albumina na clara do ovo. E qual é a consistência da clara do ovo? Aquela consistência bem viscosa. E o nosso sangue, ele não é 100% líquido. Ele tem uma certa viscosidade. E toda essa viscosidade do nosso sangue surge por conta da albumina que a gente tem nele. E claro, no plasma, pessoal, existem os anticorpos. Os anticorpos que a gente ficou ouvindo tanto aí em época de coronga. Ah, anticorpos. Desenvolve anticorpos. Na aula de sistema imune, a gente vai entender como que esses anticorpos são desenvolvidos. Mas hoje, por enquanto, a gente só precisa saber que os anticorpos, pessoal, eles ficam no plasma. Eles ficam rodando o nosso corpo lá no plasma sanguíneo. E pelos nossos capilares sanguíneos, o plasma ele vai chegar lá nos confins do nosso corpo, lá nos cantinhos, sabe? Aqui, ó, na pontinha do seu dedo. Se eu me cortar aqui agora, eu sangro. Por quê? Porque tá chegando sangue ali pelos capilares. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as hemácias, pessoal, tá? Então, a gente já falou do plasma. Ah, e aqui tem uma imagem de uma bolsinha de plasma, pessoal. O sangue, quando a gente doa sangue e uma pessoa precisa receber, primeiro momento, quando eu dou o sangue, é separado no meu sangue. Plaquetas de um lado, hemácias de outro lado e o plasma de outro lado. Então, por exemplo, uma pessoa que está com dengue, um quadro muito grave de dengue, às vezes ela precisa receber só plaquetas. Em algumas doenças, a pessoa precisa receber só o plasma. Em outras, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, ela precisa receber principalmente as hemácias, tá bom? Então, a pessoa ela não recebe o sangue inteiro do doador, ela recebe aquilo que ela necessita. E um problema que a gente vê muito com o plasma hoje em dia é que muito do plasma que existe em bancos de sangue, eles são descartados. Mas ao mesmo tempo que eles são descartados por não serem tão utilizados, eles não são cedidos para pesquisa. Gente, tem pesquisa por aí, em algumas universidades, onde eles desenvolvem o plasma, eles desenvolvem, na real, fugiu o nome, biocurativos feitos a partir de plasma, feitos a partir do plasma sanguíneo de pessoas. E conseguem fechar feridas
que não cicatrizavam e tudo mais. Então, pessoal, a pesquisa com plasma é uma pesquisa extremamente importante, mas encontra alguns entraves legais no nosso país, como muita coisa, né? Falei, claro. Indo para os elementos figurados agora, a gente vai falar um pouquinho das hemácias em primeiro momento. As hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos, têm um nome mais bonitinho, que é eritrócitos, tá bom? Então, vocês também podem chamar as hemácias de eritrócitos, caso vocês queiram um nome mais formal. Mas hemácia é suficiente. Elas vão ser produzidas no fígado em pequena quantidade, mas em grande quantidade, em altíssima quantidade, lá na medula óssea, tá? Pessoal, a medula óssea é o quê? É o meio do osso. É o meio. Para quem gosta aí de comer o tutano do frango, sabe? Aquela partezinha mais escura, que lá é medula óssea. O mocotó está relacionado com a medula óssea no boi também. Então a medula óssea aí tem gente que come, mas não está nem ligado que está comendo. Mas a gente tem ela localizada no interior de todos os nossos ossos, tá? Nas crianças, principalmente em ossos longos, como úmero, o fêmur lá na coxa, tíbia, fíbula na perna, rádio, ulna aqui no antebraço. Já nos adultos, as hemácias, a medula óssea tem uma maior quantidade nos ossos achatados, o nosso crânio, os ossos aqui do crânio em geral, os ossos da minha pelve, tá? Que é o conhecido popularmente como bacia, mas bacia é o que eu uso para lavar roupa. E, em vez de bacia, a gente tem que usar o nome pelve. Por isso que, às vezes, quando alguém vai fazer transplante de medula óssea, a pessoa faz a retirada da medula óssea aqui deitadinha de ladinho, dos ossos da pelve, tá? E é isso. E, pessoal, as células progenitoras, ou seja, as células mãe das hemácias, se chamam eritoblastos. E eritoblasto tem núcleo, ele tem uma capacidade mitótica muito alta. Gente, por que eu estou falando que eritoblasto tem núcleo? Porque as nossas hemácias, os mamíferos em geral, não possuem núcleo. Por que as hemácias não possuem núcleo? Durante o processo de amadurecimento delas, de maturação, elas perdem esse núcleo. Sem o núcleo, agora elas conseguem carregar uma quantidade muito maior de oxigênio, tá? E elas também não possuem mitocôndrias. Como as hemácias não têm mitocôndrias, elas vão fazer energia, vão produzir energia totalmente por meio de fermentação. Então, para quem não lembra o que é fermentação, temos a aulinha de bioenergética, onde eu explico bonitinho os tipos de fermentação que existem. Nossas hemácias farão a fermentação lática para produzir energia. Para lembrar muito bem da fermentação lática, vai lá nessa aulinha que é sucesso. Eita. Esse é um negócio aqui. E quando os eritoblastos se transformam em eritrócitos, que já são as hemácias adultas, prontas, vai ter uma alta síntese, uma alta produção de uma proteína chamada hemoglobina também. A hemoglobina é uma proteína extremamente importante no nosso corpo. Assim, ó, pessoal, muito importante no nosso corpo. Por quê? Qual que é a principal função da hemoglobina? A principal função da hemoglobina é transportar oxigênio pelo nosso corpo
Olha só aqui a molécula de hemoglobina. É uma proteína de estrutura quaternária, onde eu tenho 4 cadeias. Eita, eu tenho 4 cadeias. E essas cadeias, pessoal, cada uma dessas cadeias aqui, ó, a vermelha, a verde, a roxa e a rosa, cada uma delas é uma proteína em estrutura terciária. Essas diversas estruturas terciárias se juntam, se organizam e formam uma estrutura quaternária. E aqui, no centro dela, a gente vai ter íons de ferro. Por isso, pessoal, quando a gente sente o gosto de sangue, a gente sente o gosto puxando para o férrico, aquele gosto meio lembrando ferro. Por quê? Porque você tem ferro no seu sangue, cara. E é o mesmo ferro que tem numa cadeira, é o mesmo ferro que o pessoal tira lá da mineração, é ferro, tá? E é esse ferro que vai ajudar muito o oxigênio se ligar, e é o ferro que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Alguns animais vão ter um sangue verde, só que eles não vão ter ferro no pigmento que transporta os gases, eles vão ter cobre muitas vezes, o sangue fica verde, tá? E a hemoglobina transporta oxigênio. Mas eu falo que a ligação da hemoglobina com o oxigênio é uma ligação fraca. Por que uma ligação fraca, pessoal? Porque o oxigênio lá no pulmão se liga a ela e depois lá no tecido, lá nas extremidades, esse oxigênio ele se solta. Então, para ele poder se prender e se soltar, tem que ter uma interação fraca. O que a gente encontra que tem uma interação forte com a hemoglobina? O monóxido de carbono, o CO. O monóxido de carbono se liga à hemoglobina com uma força, com uma força, com uma força, e nunca mais se solta. Por isso que, eventualmente, algumas pessoas, tá queimando, tá em um incêndio, essas pessoas morrem até um tempo depois, umas horas depois, elas não morrem carbonizadas, elas morrem de uma falência respiratória. Porque todas as hemoglobinas, quase do corpo dela, estão presas a monóxido de carbono. O oxigênio que ela põe no pulmão, as hemácias dela não tem como pegar, porque as hemoglobinas estão ocupadas. É esse o motivo também que algumas pessoas morrem em incêndio, até mesmo antes de serem carbonizadas. Morrem por causa da fumaça. Por isso, se um dia acontecer de você estar em um incêndio, essa fumaça, pessoal, ela tende a ficar no alto. Então, vocês têm que engatinhar, rastejar, para respirar a menor quantidade possível dessa fumaça. Mas espero de coração, vocês nunca entrem em um incêndio. Deixa eu tomar uma aguinha. Pessoal, como as hemácias não têm núcleo, elas perdem a capacidade de manutenção delas mesmas. Então, elas têm um período meio que fixo de vida, 100 a 120 dias. Aí, depois disso, elas acabam ou simplesmente se destruindo, ou elas se dirigem até o baço, e lá o baço vai fazer o quê? O baço, ele tem muita função de estocar hemácias que estão novas. Então, às vezes, são produzidas hemácias novas pelo fígado, pela medula óssea, e elas são guardadas lá no baço. E o baço ele vai liberando. Conforme vai destruindo hemácias, o baço ele vai liberando hemácias novas. E, além disso, o baço ele faz uma reciclagem dessas hemácias antigas, dessas hemácias velhas, defeituosas. Para quê? Para poder manter todos esses nutrientes, todas essas proteínas, tudo isso que tem na hemácia, manter no meu corpo, tá? E a gente chama isso de hemocaterese. E, ó, vou falar de duas situações para vocês, duas doenças. Uma é a eritropenia e outra é a
anemia. Gente, o que é eritropenia? Eritropenia é a redução da quantidade de hemácias que a pessoa tem no corpo. Então, a pessoa diminui a contagem de hemácias. Anemia é o quê? Anemia é a redução da quantidade de hemoglobina no sangue. A gente ouve normalmente que anemia é uma pessoa que tem pouco ferro, tá faltando ferro. Gente, tá certo a gente falar disso também, porque não tem hemoglobina, não tem ferro. Mas, por definição, anemia é a redução da quantidade de hemoglobina. Aqui eu falaria dos leucócitos agora, mas eu vou pular, vou deixar para falar deles na próxima aula, aí eu já começo o sistema imune. Falo deles, já caio no sistema imune. Vou finalizar a aula aqui falando um pouquinho das plaquetas, pessoal. Olha aqui uma comparação de uma hemácia, de um leucócito e de uma plaqueta. Plaqueta bem menorzinha. Isso aqui vindo num microscópio eletrônico de varredura. Isso aqui visto no microscópio óptico. Aqui, ó, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As plaquetas, pessoal, elas não são células. Na real, elas são fragmentos de células. Elas são restos de células. Se chamam trombócitos. Tudo isso vai ter origem lá na medula óssea também. Todos os elementos figurados se originam na medula óssea. E vai ter, esses fragmentos vão ter uma quantidade muito alta de tromboplastina. Essa proteína, ela dá o start no processo de coagulação, tá? A gente fala que a coagulação, pessoal, é uma cascata, tá? Então a gente tem toda a cascata de coagulação. E quem meio que dá o start nisso é quem? É essa tromboplastina, tá? E outra coisa que também vai estar muito relacionada e vai ser muito importante para o processo de coagulação vai ser a vitamina K, pessoal. Então, a ausência de vitamina K dificulta a coagulação, tá? E o coágulo é uma forma que o nosso corpo desenvolveu para conseguir, como pode dizer, fazer o nosso corpo parar de perder sangue quando a gente tem uma lesão. Imagina um barco. Esse barco tem um furo. O que acontece? Vai entrando água no barco. O que os desenhos ensinam a gente a fazer? Botar uma rolha lá. Gente, é exatamente isso que acontece no nossos vasos sanguíneos. Às vezes, eles sofrem alguma lesão e começa a vazar sangue, perder sangue. O coágulo vai ser essa rolha que a gente coloca lá para tampar. E o coágulo vai ficar lá enquanto o corpo estiver realizando a cicatrização. Enquanto estiver cicatrizando, o coágulo fica lá. Primeiro ponto, juntam-se várias e várias e várias plaquetas no local, essas cinzas. Essas plaquetas vão produzir, vão formar uma rede de fibrina, filamentos de fibrina. Gente, essa fibrina é como se fosse aquelas redes que o pessoal usa para pescar. E em vez de ficar preso peixe nessa rede, porque a gente não tem peixe no sangue, vão ficar presas as hemácias. E tudo isso junto, pessoal, vira um grumo, que é o tal do coágulo. Quando a gente se corta e depois de alguns minutos, o sangue ele dá uma endurecidinha ali no local. O que é isso? Isso é um coágulo, tá bom? Coloquei aqui a aspirina, porque o ácido acetil salicílico, pessoal, porque o AAS, ele atua como um anticoagulante. Ele impede que essa cadeia que eu contei aqui para vocês aconteça.
Então, ele impede a formação de coágulos. Tem pessoas que tomam esse remédio para impedir que se formem coágulos, para impedir, para evitar AVC, para evitar infarto. Mas tem gente que costuma tomar aspirina simplesmente para dores de cabeça, dor no corpo, febre. Ela funciona, mas ela também tem essa ação de anticoagulação. Tem gente que fala que afina o sangue. Não existe sangue fino, pessoal, tá? Então vamos usar os termos corretos. E é isso, pessoal. Próxima aula eu falo dos leucócitos e a gente já começa o sistema imune. Beijo para cada um de vocês no coração. Até mais. Se cuidem. Sextou, meus amigos.